Bom dia. Hoje veremos zero raiz da função quadrática. Então vamos lá para a definição. Os zeros ou raízes da função quadrática f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c são todos os valores de x, tais que f de x igual a zero. Então, portanto, são as soluções dessa equação de segundo grau. Beleza? Pessoal, lembrando que para resolver a equação acima, essa equação do segundo grau, devemos utilizar a fórmula de Bhaskara. Primeiro nós calculamos o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e depois o x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, beleza? Então vamos ver um exemplo. Então vamos lá. Determine as raízes da função quadrática, tá bom? Função quadrática, desculpa. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Beleza? Então vamos resolver. E para descobrirmos as raízes dessa função quadrática, nós devemos utilizar a fórmula de Bhaskara. Temos que resolver essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6. Então, igual a zero. Então, para descobrir a raiz da função, as raízes, é só pegar ela e igualar a zero. Que aí eu vou descobrir os valores de x, que são as raízes da função. Beleza? Bom, vamos lá. O coeficiente A. Coeficiente, lembrando, a função é da forma ax ao quadrado, né? Mais bx mais c. Então, o coeficiente A aqui, ele acompanha x ao quadrado, e nesse caso ele vale 1. O B, ele vale menos 5. E o C, ele vale 6, né? Que é o termo independente que não acompanha ninguém. Calculemos agora o delta. O delta, ele é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, nós vamos ter que o delta é igual. B, quanto é o B? O B não é menos 5? Eu coloco no lugar de B menos 5. Então, menos 5... Só que está ao quadrado, né? Então, coloco entre parênteses ao quadrado. Beleza? Porque é o menos 5 todo que está ao quadrado. Então, por isso, o menos 5 fica entre parênteses. Depois vem menos... Depois vem o 4. 4AC é 4 vezes A e vezes C. Então, vai ser 4 vezes o valor de A, que é 1. E vezes o valor de C, que é 6. Beleza? Então, nós vamos ter que delta é igual. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Então, vai ficar menos mais. E 5 vezes 5, 25. Então, vai dar mais 25, que é 25. Beleza? E aqui temos uma multiplicação. Vamos multiplicar. Reparem que não tem jogo de sinais. Então, como não tem, eu repito menos, que é esse menos daqui, e multiplico. 4 vezes 1 a 4. E aí fica 4 vezes 6, 24. Então, daqui eu tiro, pessoal, que o delta ele é igual a 25 menos 24, 1. Pronto. Agora aplicamos a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. E vamos substituir os valores. X igual. Depois tem o menos, copio o menos. Depois eu copio o b. Quanto é o b? Menos 5. Então, o menos daqui e o b é menos 5. Então, eu coloco menos 5. Pode ficar dois sinais juntos? Não, não pode. Então, menos 5 fica entre parênteses. Depois vem o mais ou menos. Depois em raiz quadrada. E dentro da raiz temos o delta. A gente calculou o delta, não foi? Quanto foi que deu delta? Deu 1. Então, vou colocar 1 aqui. Embaixo é 2 vezes o valor de A. O valor de A que é 1. Então, nós vamos ter que o x igual a menos o menos dá mais. Então, fica mais 5, que é 5, né? Mais ou menos. A raiz quadrada de 1 é 1, né? E embaixo nós temos 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter que descobrir agora as duas raízes. Fazer primeiro com o mais e depois eu fazer com o menos, tá bom? Então, a primeira raiz é o x1', que a gente chama x1'. Então, fazer com o mais. Vai ficar 5 mais 1 sobre 2. Daqui eu tiro que x1' igual a 5 mais 1 dá 6, né? Então, fica 6 dividido por 2. Isso daqui eu tiro que x1', que é a primeira raiz, 6 dividido por 2 dá 3. Beleza? Vamos ver agora o x duas linhas. Vou fazer aqui x duas linhas. X duas linhas eu vou fazer com o negativo. Eu fiz com o positivo aqui, não foi? O x1', então o x duas linhas eu faço com o negativo. Então vai ficar 5 menos 1 sobre 2. Então daqui eu tiro que x duas linhas igual a 5 menos 1 dá 4. E 4
fica sobre 2, que é esse 2 daqui. Então, x duas linhas igual 4 dividido por 2 dá 2. Então, pessoal, as raízes são 3 e 2, as raízes dessa função quadrática. Beleza? Então é isso. Pessoal, uma coisa importante em relação à função número de raízes é esse fato aqui, tá bom? Dependendo do valor de delta, a função ela pode ter ou duas raízes reais diferentes. Se por acaso vocês calcularem, como a gente calculou no exemplo anterior, o delta deu igual a 1, né? Que foi aqui um número maior que zero. Vocês perceberam que a equação, a função, ela teve duas raízes reais diferentes, que no caso foram o 2 e o 3, né? Isso porque o delta deu maior que zero. Se por acaso vocês calcularem o delta d igual a zero, a função, a equação que a gente resolveu, ela apresenta uma raiz dupla, tá bom? Beleza? E se por acaso o delta for menor que zero, a função, a equação, no caso que a gente fez, ela não possui raízes reais. Tranquilo?